Quantas vezes você já se viu enfrentando situações que pareciam maiores do que suas forças? Momentos em que o peso da vida parecia insuportável e o coração sussurrava que você não iria aguentar. São nesses instantes que nos perguntamos onde buscar forças para continuar, como encontrar um ponto de apoio para não desabar diante das dificuldades. A verdade é que todos nós enfrentamos desafios que testam os nossos limites. Seja uma luta emocional, financeira, familiar ou espiritual, esses momentos nos deixam vulneráveis, inseguros e, às vezes, até sem esperança. No entanto, é exatamente nesses cenários que a palavra de Deus nos surpreende, trazendo promessas que renovam não só o nosso ânimo, mas também a nossa fé. A Bíblia está repleta de versículos que nos lembram de uma verdade essencial. A nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ele é o refúgio para os cansados, o abrigo para os aflitos e a fortaleza para aqueles que já não têm mais forças. Quando nos voltamos para Deus, descobrimos que mesmo nas nossas maiores fraquezas, podemos encontrar a força que precisamos para continuar. Há uma paz inexplicável em saber que Deus nunca nos abandona. Ele está presente em cada luta, segurando nossas mãos quando tropeçamos e nos levantando quando caímos. A sua palavra é um farol que nos guia em meio às tempestades, um lembrete constante de que o Senhor está conosco em todos os momentos, até mesmo nos mais difíceis. Você já parou para pensar no poder de uma promessa de Deus? É como água para a alma sedenta, renovando as nossas forças e nos enchendo de esperança. Cada versículo é um presente divino, uma prova do cuidado do Pai por seus filhos. Quando mergulhamos na palavra, somos revigorados, e o que parecia insuportável começa a ser transformado pela presença de Deus. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor não mudem imediatamente, a palavra de Deus muda você. Ela fortalece o coração, ilumina os pensamentos e te lembra que as batalhas que você enfrenta não são suas para lutar sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo e suprindo cada necessidade de formas que muitas vezes nem percebemos. A força que você precisa já está disponível, esperando para ser encontrada na palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é um manual de encorajamento para os momentos mais difíceis. Nesse encontro, veremos juntos 10 versículos que podem transformar a maneira como você enfrenta as suas lutas, renovando a sua fé e trazendo forças para seguir em frente. Deixe que a palavra de Deus seja sua âncora, sua fortaleza e sua paz. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, a verdade é que Deus é maior e cada promessa dele pode ser uma fonte inesgotável de força e esperança. Em momentos de fraqueza, é natural sentirmos que estamos sozinhos em nossas batalhas. As dificuldades do dia a dia podem nos fazer acreditar que não temos ninguém a quem recorrer ou que as nossas forças nunca serão suficientes para enfrentar tudo. Mas ao longo da Bíblia, Deus nos dá uma certeza. Ele está conosco, nos sustentando e fortalecendo em cada momento. O primeiro versículo que traz essa promessa de força é Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É impossível não sentir um conforto imediato ao ler essas palavras. Deus não apenas nos diz para não temer, mas reafirma que está ao nosso lado, sustentando-nos com suas próprias mãos. Em momentos de desânimo, essa promessa nos lembra que a força que precisamos não vem da nossa capacidade, mas da presença de Deus em nossas vidas. Quando reconhecemos que Ele está ao nosso lado, mesmo nos desafios mais difíceis, somos renovados. Não porque tudo ao nosso redor mudou, mas porque passamos a enxergar as circunstâncias com os olhos da fé. Outro versículo que traz essa certeza de força é Filipenses, capítulo 4, versículo 13.
tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase curta, mas tão poderosa, é um lembrete constante de que não há barreiras intransponíveis quando estamos alicerçados em Cristo. Ele é quem nos capacita e nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Essas duas promessas apontam para uma verdade central. Deus é a nossa fonte de força. Ele não espera que enfrentemos as lutas da vida com as nossas próprias habilidades ou recursos limitados. Pelo contrário, Ele se oferece como nosso auxílio constante, renovando nossas forças diariamente. Quantas vezes tentamos carregar tudo sozinhos, como se a responsabilidade de resolver cada problema fosse exclusivamente nossa. Esse peso é sufocante e Deus sabe disso. Por isso, Ele nos convida a entregar os nossos fardos a Ele e a confiar que sua força é suficiente para nos sustentar. Confiar na força de Deus não é um ato de fraqueza, mas de fé. É reconhecer que em nossos momentos de maior fragilidade, Ele se torna o nosso suporte mais firme. É saber que a fraqueza humana não limita o poder de Deus, mas pelo contrário, abre espaço para que sua força seja aperfeiçoada em nós. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se dessas promessas. Elas são um lembrete de que mesmo quando você não consegue dar mais um passo, Deus está ao seu lado, segurando você pela mão. Ele não apenas promete força, Ele a oferece a todos que confiam nele. Acredite, as batalhas que você enfrenta podem parecer grandes, mas o Deus que luta por você é maior. Quando nos colocamos em suas mãos, experimentamos uma força que não vem de nós mesmos, mas do Senhor, que nunca nos abandona. Há momentos em que as lutas que enfrentamos parecem maiores do que podemos suportar. Nessas horas, o coração clama por alívio, por um refúgio onde possamos descansar e recuperar as forças. É exatamente isso que Deus oferece, conforto e segurança em meio às tempestades da vida. O versículo de Salmos, capítulo 46, versículo 1, é como um abraço divino. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é apenas alguém que está distante, observando nossas lutas de longe. Deus é um socorro presente, aquele que está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer quando mais precisamos. Quando lemos esse versículo, somos lembrados de que não importa a intensidade da tempestade que enfrentamos, Deus permanece firme. Ele é o lugar seguro onde podemos nos refugiar, a fortaleza que nos protege contra tudo o que tenta nos derrubar. Essa promessa nos convida a buscar nele a paz que o mundo não consegue oferecer. Outro versículo que revela o cuidado de Deus por nós está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor a Paulo, em um momento em que ele enfrentava dificuldades. Elas nos mostram que Deus não só conhece nossas limitações, mas as usa como uma oportunidade para demonstrar o seu poder em nossa vida. Essa promessa nos desafia a olhar para nossas fraquezas de uma nova forma. Em vez de nos desesperarmos diante daquilo que não conseguimos controlar, podemos ver esses momentos como uma chance de experimentarmos a graça de Deus de maneira ainda mais profunda. É nas nossas fraquezas que Ele revela sua força. Quando enfrentamos situações que parecem insuportáveis, somos convidados a descansar na graça de Deus. Ele nunca espera que sejamos perfeitos ou autossuficientes. Pelo contrário, Ele nos lembra de que sua força é mais do que suficiente para suprir cada necessidade e nos sustentar em todas as circunstâncias. O conforto nas promessas de Deus não é algo que vem apenas com palavras bonitas, mas com a certeza de que Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele declara, Ele faz acontecer. Quando confiamos nele, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos.
Esses versículos nos convidam a abrir mão do controle, a parar de lutar sozinhos e a permitir que Deus seja o nosso refúgio. Eles nos lembram que, mesmo em nossos momentos de maior angústia, Deus está presente, oferecendo força, graça e conforto. Se hoje você sente que as dificuldades são grandes demais, permita que essas promessas renovem a sua fé. Deus está ao seu lado, segurando você com mãos firmes e amorosas. Ele é o seu refúgio, sua fortaleza e a fonte de toda a graça de que você precisa para vencer. Confiar em Deus é um dos maiores atos de fé que podemos exercer. Muitas vezes, nossa primeira reação diante das dificuldades é tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas ao fazer isso, acabamos nos afastando da fonte da verdadeira força, a confiança no Senhor. Ele nos convida a abandonar o controle e a descansar no seu cuidado, porque só assim encontraremos a força que precisamos para enfrentar as batalhas da vida. O versículo de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos lembra dessa verdade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa é um convite claro para entregarmos todas as nossas preocupações a Deus, deixando de lado a necessidade de entender ou controlar tudo. Quando confiamos no Senhor, abrimos espaço para que Ele haja em nossa vida. Não precisamos saber o que vem depois ou como as coisas vão se resolver. Basta reconhecer que Ele está no controle e que suas promessas são suficientes para nos guiar. Essa entrega nos fortalece porque tira o peso das nossas costas e nos lembra de que não estamos sozinhos. O sexto versículo que veremos reforça essa ideia. Está em Salmos, capítulo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Essa é uma garantia poderosa de que Deus não apenas nos ouve, mas também responde ao nosso clamor. Quando nos voltamos a Ele em oração, com o coração sincero, podemos ter certeza de que Ele está atento às nossas necessidades. Essas palavras nos ensinam que a confiança em Deus não é passiva, mas ativa. Ela envolve o ato de clamar a Ele, buscar sua presença e descansar em suas promessas. Cada oração é uma demonstração de fé, uma declaração de que acreditamos que Ele é capaz de nos livrar das situações mais difíceis. Quando confiamos e clamamos ao Senhor, algo extraordinário acontece. Ele nos renova por dentro. O medo dá lugar à esperança, e a insegurança é substituída pela certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Essa força interior que vem da confiança em Deus é algo que nada neste mundo pode nos oferecer. Quantas vezes nos desgastamos tentando resolver problemas sozinhos, apenas para descobrir que nossas forças não são suficientes? Confiar em Deus é reconhecer que nossas limitações humanas nunca foram um obstáculo para Ele. Pelo contrário, elas são o espaço onde Ele pode agir de maneira sobrenatural. Confiar no Senhor é um exercício diário, mas que traz recompensas eternas. Ele endireita os nossos caminhos, alivia o nosso coração e nos dá a força necessária para continuar. Cada passo que damos confiando nele é um passo em direção à paz e à vitória que só Ele pode nos conceder. Hoje, você pode estar se sentindo perdido ou sem forças, mas lembre-se, Deus está ouvindo o seu clamor. Confie de todo o coração e Ele irá te guiar. Mesmo que o caminho ainda pareça incerto, você pode ter a certeza de que Ele está à frente, endireitando as suas veredas e fortalecendo você em cada passo. Esperar é uma das coisas mais difíceis que enfrentamos em nossa caminhada. Quando estamos passando por momentos difíceis, tudo o que queremos é que as soluções venham rapidamente, que os problemas desapareçam e que as respostas de Deus cheguem na hora.
No entanto, a Bíblia nos ensina que há poder na espera. É nesses momentos que Deus trabalha em nós, renovando nossas forças e nos preparando para as bênçãos que virão. O versículo 7 encontra-se em Isaías, capítulo 40, versículo 31, e é uma das promessas mais encorajadoras para aqueles que se encontram cansados e sem esperança. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa passagem nos lembra que a espera não é um período de inatividade, mas um tempo em que Deus renova nossas forças e nos capacita para seguir em frente. Esperar no Senhor é confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados. É como o processo de uma águia que se eleva aos céus, enfrentando ventos contrários para ganhar altura. Deus nos fortalece enquanto esperamos nele, permitindo que superemos os desafios com mais resiliência e confiança. Outro versículo que nos ajuda a entender o propósito da espera é Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos assegura que, mesmo nos momentos de maior incerteza, Deus está trabalhando em nosso favor. Nada é em vão quando estamos sob os cuidados dele. A espera pode parecer frustrante, mas ela nos ensina lições preciosas. É durante esses períodos que aprendemos a depender mais de Deus, a confiar no seu tempo e a nos fortalecer espiritualmente. A demora não significa abandono, significa que Deus está agindo de maneira que não conseguimos ver no momento. Muitas vezes tentamos acelerar os planos de Deus, mas acabamos nos frustrando ainda mais. Quando nos rendemos à espera com paciência e confiança, descobrimos que Ele tem algo muito maior preparado para nós. É como uma semente que precisa de tempo para crescer e florescer. O resultado final sempre vale a espera. Esperar no Senhor também nos dá a oportunidade de descansar. É um momento para recarregar nossas energias, renovar a nossa fé e nos lembrar de que Deus está no controle. Ele nunca chega atrasado e sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. O tempo dele é perfeito. Quando enfrentamos momentos de espera, somos desafiados a mudar nossa perspectiva. Em vez de ver a espera como um obstáculo, podemos enxergá-la como uma oportunidade de sermos moldados e fortalecidos por Deus. É nesse período que Ele nos prepara para o próximo capítulo, que sempre será melhor do que o anterior. Se hoje você está em um momento de espera, confie que Deus está cuidando de tudo. Ele é fiel para cumprir suas promessas e para renovar as suas forças enquanto você espera nele. Permita que o Senhor te fortaleça, te guie e te capacite para voar alto como as águias quando chegar o momento certo. As lutas da vida podem nos deixar desgastados, mas Deus não nos chamou para viver em derrota. Ele nos promete vitória, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Essa vitória não é apenas sobre circunstâncias externas, mas também sobre as batalhas que travamos em nosso interior. O medo, a dúvida, a ansiedade. Deus é quem nos dá a força para vencer todas essas barreiras e seguir em frente com confiança. Um dos versículos mais encorajadores sobre vitória está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essas palavras foram ditas a Josué em um momento crucial, quando ele estava prestes a liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Assim como Josué, nós também enfrentamos momentos em que nos sentimos incapazes, mas Deus nos lembra que Ele é a nossa força e está conosco em cada passo.
A vitória espiritual começa quando colocamos nossa confiança em Deus e nos esforçamos para seguir o seu caminho. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que, com Deus ao nosso lado, temos a certeza de que elas não nos derrotarão. Ele nos dá coragem para avançar, mesmo quando o caminho parece incerto ou assustador. O 10º versículo reforça essa promessa da vitória, e está em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Essa é uma instrução simples, mas profundamente poderosa. Quando entregamos nossos planos, nossas batalhas e nossos medos a Deus, Ele trabalha em nosso favor. A entrega é o primeiro passo para experimentarmos a vitória que vem dele. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas garante que seremos mais do que vencedores por meio de Cristo. A vitória espiritual não depende da nossa força, mas da presença de Deus em nossa vida. É Ele quem luta as batalhas por nós e nos dá o triunfo, mesmo quando tudo parece perdido. Muitas vezes, enfrentamos batalhas internas que nos paralisam, o medo do fracasso, a dúvida sobre o futuro, a sensação de incapacidade. Mas Deus nos lembra que não fomos chamados para viver presos a esses sentimentos. Ele nos dá força para quebrar essas correntes e avançar em direção ao propósito que Ele tem para nós. A vitória espiritual também nos permite enxergar os desafios com uma nova perspectiva. Em vez de ver as dificuldades como obstáculos, podemos vê-las como oportunidades para Deus demonstrar seu poder em nossa vida. Cada batalha vencida é uma prova do cuidado e da fidelidade dele. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos guiará à vitória. Pode não ser no nosso tempo ou da forma que imaginamos, mas Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele nos fortalece, nos capacita e nos conduz ao lugar onde Ele deseja que estejamos. Você pode estar enfrentando lutas que parecem invencíveis, mas lembre-se, Deus está contigo. Ele é a sua força, a sua fortaleza e a sua vitória. Confie nele, entregue as suas batalhas e permita que ele te leve além do que você pode imaginar. Com Deus, a vitória é certa. Ao longo deste devocional, vimos como a palavra de Deus nos oferece força, esperança e confiança para enfrentar os momentos mais difíceis. Cada versículo é uma promessa viva, um lembrete do cuidado divino e da certeza de que não estamos sozinhos. É incrível pensar que, mesmo nas nossas fraquezas, Deus está presente, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. Agora é o momento de deixar que essas palavras penetrem no seu coração. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que parece impossível ou carregando um peso que tem tirado sua paz. Mas lembre-se, a força que você precisa não depende de você, ela vem do Senhor. Ele está pronto para renovar suas forças, para sustentar você e para trazer descanso à sua alma. Feche os olhos e respire fundo. Visualize suas preocupações sendo entregues nas mãos de Deus, uma a uma. Ele não apenas ouve o seu clamor, mas cuida de cada detalhe, mesmo daqueles que você não consegue expressar. Este é o momento de entregar tudo a Ele, de confiar e descansar. Deixe o amor de Deus te envolver agora. Não importa o tamanho do desafio, Ele é maior. Não importa quão difícil seja o caminho, Ele está ao seu lado. E ao nos voltarmos a Ele em oração, algo poderoso acontece. Encontramos paz em meio à tempestade e força onde antes havia fraqueza. Vamos juntos abrir o coração e falar com Deus. Permita que este seja um momento de entrega total, sem barreiras, sem medo, apenas com a certeza de que o Pai Celestial está te ouvindo e agindo em sua vida. Ele conhece suas dores, suas dúvidas e os anseios mais profundos do seu coração. Antes de começarmos a oração, lembre-se, Deus está presente, aqui e agora, pronto para renovar suas forças e te dar a paz que excede todo entendimento.
Vamos nos unir nesse instante, colocando diante dele tudo o que nos preocupa e recebendo a certeza de que ele está no controle. Senhor, eu me coloco diante de ti com o coração aberto. Obrigado pelas promessas da tua palavra, que renovam as minhas forças e me lembram que nunca estou sozinho. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti encontro tudo o que preciso para enfrentar as batalhas da vida. Pai, entrego agora todas as minhas lutas, todos os meus medos e preocupações. Eu confio em ti e descanso na certeza de que estás cuidando de tudo, mesmo quando não consigo ver. Renova as minhas forças, Senhor, e capacita-me a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Ensina-me a esperar em ti com paciência e fé, confiando no teu tempo e no teu propósito. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e por isso entrego a minha vida nas tuas mãos. Conduze-me com a tua luz e fortalece o meu coração. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas minhas fraquezas, o teu poder se manifesta. Eu confio na tua fidelidade e na certeza de que a vitória vem de ti. Obrigado por seres o meu sustento e a minha força em todos os momentos. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha fortalecido o seu coração e renovado a sua fé. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, pronto para te sustentar em cada momento difícil. Se este conteúdo te abençoou, compartilhe com alguém que também precise dessas promessas de força e esperança. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes. Que Deus te abençoe e te fortaleça, hoje e sempre.